A partir de agora, estamos no ar aqui pela TV Assembleia com mais um programa Personalidade. Desta vez, mais uma mulher que contribui com Alagoas com o seu trabalho. O seu trabalho é referência em Alagoas. E ela não é alagoana, mas já virou alagoana. Vocês vão ver, eu estou me referindo à psicanalista, psicóloga, a nossa querida Patrícia Stankovic. Patrícia, prazerzaço estar com você aqui no Personalidade. Você me falava que, e aqui é até uma memória afetiva, né, que a gente traz, minha e sua, né, que você já foi entrevistada uma vez lá atrás por esse programa com o nosso querido Valdemir Rodrigues, né, ao qual a gente manda um beijo onde ele estiver. Valdemir, olhe por nós, né, que o mundo aqui está meio pegado, como diz a história. Fosse embora antes, né, para não passar por isso, como diz a história. Pregou uma peça na gente, e grande jornalista Valdemir Rodrigues, que você disse que já entrevistou você bem lá no passado. Bom, dito isso, é um prazer danado conversar com você, saber um pouco do seu trabalho e também saber um pouco das tuas origens. Como eu disse, você não é alagoana de nascimento, né? Mas são coisas que eu não devo ficar falando. Quem deve ficar falando é você. Então eu vou levantar a bola aqui, como se faz no vôlei, e você aí faz a cortada. Vamos lá. Começa a tua história aí bem do comecinho mesmo. Você é de onde? Como é que foi o teu trajeto? É isso que o alagoano quer saber um pouco. Olá, Paulo. É um prazer estar novamente aqui nesse programa, batendo um papo, conversando sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos e sobre um pouquinho agora da minha história de vida, já que, como você disse, tem total relação com o que eu faço aqui, com a minha atuação profissional. Relembrando também, como você bem disse, os momentos que eu estive aqui anteriormente com o querido Valdemir Rodrigues. Ele sempre abriu muito espaço e oportunidades para que nós pudéssemos falar do meu trabalho, que era um projeto com uma causa social bem importante aqui para o Estado e para o Brasil. Então, como você bem falou, eu sou psicanalista, sou psicóloga e não sou de Alagoas, eu costumo dizer que eu sou do mundo. Eu sou do mundo porque eu tenho referências de muitos lugares. A minha família é uma família tradicional circense, Circo Stankovic, que veio para o Brasil fugindo da Segunda Grande Guerra na Europa. E a partir da geração do meu pai é que nós fomos nascendo aqui no Brasil. E na época que os circos ainda exibiam, né, e tinham como atração os animais, com números circenses, o nosso circo foi o primeiro circo no Brasil a trazer elefantes para o Brasil. Então, eram muitos animais, claro, tratados com muito amor, com muito carinho e que faziam parte dos espetáculos. Nós tínhamos elefantes, leões, tigres, cavalos, depois chegaram ursos, camelos. Então, assim, era uma época em que o circo era ainda continua sendo, né, uma grande arte, mas o circo, nessa época, ele era uma interlocução, assim, entre a rádio e a TV, né? No espaço circense, no palco circense, é onde os artistas se apresentavam, porque nós não tínhamos essa possibilidade da internet, como nós temos hoje. Então, para se mostrar conhecido fora do seu espaço ali, eles iam para as apresentações no circo, nos palcos dos picadeiros. Artistas, cantores, artistas de TV, comediantes. E esse foi o meio em que eu cresci. O meio da arte, da cultura e o meio do mundo. Nós estávamos sempre nos deslocando, viajando. Como bem disse uma psicanalista que eu gosto muito dela, ela disse, bom, você não fica, você não permanece, você só está de passagem. Mas aqui eu permaneci, aqui eu cheguei e permaneci, nas Alagoas.
Isso, mas conta um pouco mais dessa vida no circo. Ela traz para as pessoas que têm uma certa idade, como eu digo, falo uma certa para não falar que são velhas, né? Traz uma memória afetiva muito grande, não é? Disso que você fala, por exemplo, eu sou um ator de teatro hoje. A primeira vez que eu vi teatro foi levado pela minha mãe no circo. O teatro era feito no circo, chamavam os dramas, né? Agora acabou a hora digamos, do malabarismo, do palhaço, do elefante, de tudo, e fechava-se a cortina e tinha-se a hora dos dramas. O que era isso? Espetáculos de teatro no circo. Aí eu vi o monólogo das mãos, vi muita coisa legal, comédias de Tartufo, aliás, comédias de Molière, Tartufo eu acho que vi um pouco no circo, né? Comédias do Shakespeare, parte delas, dramas, romances, o homem que casou com a mulher de não sei quem. Então, você viveu isso, você fala que viveu no circo, você chegou a viver esse tipo de coisa. Você é muito nova, talvez não. Eu nasci no circo. O meu pai, a família do meu pai é toda circense, que é a família Stankovic. E quando eles vieram para o Brasil, vieram numa única companhia circense, num único circo, né? A família toda. Era o meu bisavô, Pedro Stankovic, o meu avô, Adolfo Stankovic, e aí os filhos já foram nascendo aqui no Brasil. O meu pai já nasceu no Rio Grande do Sul, que eles vieram ali entrando pela Europa, vieram pela América do Sul, vieram pela Argentina, né, vieram de navio até as Américas, e das Américas eles vieram se deslocando até chegar ao Brasil pela região sul do país, que foi onde meu pai nasceu e os filhos começaram a nascer. E aí eu vivi no circo. O circo passou, então, a família da minha mãe mineira, o circo passou por Minas, e como toda jovem naquela época, minha mãe se apaixonou ao ver o meu pai, um trapezista, né, lindo, domador de animais. Meu pai era um trapezista, era domador de animais, ele adestrava elefante, cavalo, leão, fazia números de trapézio, números de malabarismo. E minha mãe casou então e foi embora no circo. E aí nós todos nascemos no circo. Eu sou a mais nova dos meus irmãos, de 4 irmãos, um homem e mais 3 mulheres comigo, e eu passei a minha infância, as minhas referências, a minha base, né, os meus valores, eu me constituí enquanto pessoa, enquanto ser humano, nesse espaço, dentro do circo, com a minha família paterna. Eu até fui conhecer a minha família materna já com em torno de 10 anos de idade. E nós vivemos ali naquele meio em que, imaginariamente, as pessoas podem imaginar que no circo é tudo muito diferente de quem mora na cidade. São outros valores, outros costumes. Agora, dentro do circo, a gente tem hierarquias bem rígidas, bem colocadas, a gente tem valores que são muito... Então, assim, nós... um mundo dentro de outro mundo, eu costumo dizer. Ali a gente tem, né, a nossa cultura, a nossa visão de mundo dentro desse mundo maior do macro. Mas ali dentro a gente tinha muito isso, da gente ser muito unido, muito próximo, se protegendo, porque é como se nós fôssemos nômades o tempo inteiro, né? A gente estava cada mês num lugar diferente, sem a nossa referência estava ali, a gente andando junto com ela, mas a cada lugar que a gente chegava, nós éramos estranhos, digamos assim. Então a gente tinha que estar ali se protegendo, se defendendo num mundo bem fechado, bem organizado, com regras, com normas, mas com muito afeto. Então, assim, a minha referência é o circo. A minha referência completa enquanto pessoa, enquanto ser humano, é do circo. E o circo, como uma grande forma de arte, não poderia ser diferente, né? Eu adoro as artes em geral. A música, a literatura, a poesia, o teatro, o cinema.
E tanto que a minha primeira graduação foi fazer filosofia, querendo, né, conhecer um pouco sobre esse mundo, buscar um sentido para esse mundo, para essa vida. E depois eu fui fazer psicologia e a minha formação como psicanalista se dá até hoje, que a gente costuma dizer que um psicanalista ele está sempre em formação, sempre estudando, sempre em construção. Mas a minha referência é toda essa. A minha referência enquanto pessoa é toda da minha família de origem paterna, que é o circo. E aí Mas me diz uma coisa, uma curiosidade. Tua referência é essa, tudo bem, você viveu até que idade no circo e como foi, digamos, para estudar, uma coisa simples. Como é que foi a sua formação intelectual e de escola, né? O circo é nômade, né? Quem vive de circo é uma vida nômade. Como era ministrado isso? Como é que você conseguiu galgar as escadas normais da educação normal, não é? Que é colocada para todos? Como é que isso se dá com uma menina de circo, digamos assim? Então, o que a grande maioria das pessoas, eu acredito que até hoje, muitas pessoas não sabem, mas existe uma legislação, né? Há uma lei que protege, digamos assim, que privilegia as crianças, as pessoas de circo, de parques, que estão sempre em trânsito, né? Não moram, não tem um lugar fixo. Na minha primeira infância, eu estudava assim. Se bem que eu tive, como eu sou a mais nova dos meus irmãos, a diferença da minha irmã mais próxima de mim é bastante. Então, assim, quando eu era criança, bem pequena, meus irmãos já eram pré-adolescentes e adolescentes, e tinham estudado, viajando também. Inicialmente, eles estudaram, por exemplo, quando eram pequenos, estudaram em São Luís do Maranhão. Aí tinha uma casa lá, meu pai tinha uma casa, e eles estudavam. Quando o circo ia se afastando muito, eles mudavam. Aí foram estudar em Fortaleza, no Ceará. Depois ficaram um tempo em Minas com a minha avó materna, né? Eu não fui, não a conheci, mas eles ficaram, os meus irmãos mais velhos. E aí, quando eu era ainda muito pequena, eu já fui alfabetizada no circo. Assim, com 4 anos de idade eu já comecei a ler, a escrever. E a gente tem muitos estímulos. Eu acredito que uma criança circense, ela tem muitos estímulos, na maioria das vezes até mais do que uma criança que, ainda mais hoje em dia, que está ali, né, dentro de casa o tempo inteiro, presa, até por essa questão de segurança e tudo, e está muito ali num círculo social bem restrito. E a gente, no circo, a gente tinha uma formação muito ampla, né? Uma cultura bem ampla. Cada momento, a cada mês, a gente estava num lugar diferente, num estado diferente, numa cidade diferente, com hábitos, com costumes, com a maneira, né, os hábitos alimentares, a maneira de falar, tudo isso é diferente. Então, isso é muito rico. Eu tive um amigo, um psicólogo, psicanalista, que ele dizia para mim, né, assim, você vem de um berço familiar em que é muito rico, há uma cultura muito, então, assim, de vivências mesmo. E aí, eu, muito nova, já comecei a ler, e aí eu estudei no primário, eu ainda estudei no circo, né? Cada cidade que o circo chega, as escolas são obrigadas a emitir uma declaração para que aquela criança leve para a cidade seguinte. E quando chega na época das provas bimestrais, aonde está, a gente faz essas provas bimestrais. E essa documentação ela tem que ser passada, emitida, e as crianças vão levando para as escolas seguintes. Até o primário eu estudei lá no circo. Depois, a partir do antigo ginásio, né, hoje ensino fundamental, a partir da 5ª série, aí nós fomos para Minas, para ficar mais próximo da família da minha mãe, da minha família materna, para que lá a gente pudesse então estudar. Então aí a gente começou a estudar essa educação formal, né, regular, como as pessoas que moram em cidades têm, né, na mesma escola, todos os dias, e aí eu ia estar sempre no circo nas férias.
Mas foi assim que eu estudei. E quando eu estava sempre com essa dificuldade, né, de ficar na cidade, porque eu queria muito estar no circo com o meu pai. E teve um ano que eu ainda fiquei no circo, estudando lá, já no ensino fundamental. Aí depois eu tive que voltar para Minas para ficar lá para continuar esses estudos. E aí o meu pai faleceu muito jovem, ele faleceu muito novo, e eu era criança ainda, eu tinha em torno de 11, 12 anos de idade. E aí então eu fiquei mais sossegada, digamos assim, né? Fiquei mais definitivamente com a minha mãe em Minas e ia ao circo só nas férias, que aí o meu irmão começou a conduzir. O meu irmão como neto, primogênito, inclusive bem mais velho que os outros primos todos, só tinha ele para conduzir, né, no lugar do meu pai. Meu pai era um irmão, né, mais velho de 3 irmãos, homens e uma mulher, e era também o dirigente da família, digamos assim, o primogênito, e é o que comandava. E aí, mesmo estando um irmão dele ainda, né, vivo do circo, meu irmão quem conduzia. E aí eu fiquei mais quietinha em Minas, ia ao circo só nas férias. E foi aí que eu terminei, né, ensino médio, e entrei na minha primeira graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, na UFOP. A primeira graduação foi o quê, Patrícia? Filosofia. Eu me formei em filosofia, lá Filosofia. na UFOP, em Ouro Preto, que é uma cidade Mas veja bem, extremamente rica culturalmente. A pergunta que não quer calar, que até agora a gente falou de circo, eu nasci no circo, eu vivi no circo. Você fazia alguma coisa no circo? Você era bailarina? Contracenava com palhaço? Era a trapezista, aquela moça que sobe lá e pula? O que é que você fazia? Você tinha atividade circense? Então, enquanto a gente é criança, né, muito pequeno, normalmente os filhos de artistas circense, eles já escolhem, né, um número desde pequeno, e ele já é treinado naquele número desde muito pequeno. Na maioria das vezes, ele vai ser o artista do número dos pais, né? Aquele número que o pai faz, se é um trapezista, se é um globista, se é um domador, se é um palhaço. Na maioria das vezes os filhos seguem aí, né, o caminho dos pais, porque já desde muito pequeno eles já ensaiam e têm aulas, e realmente são aulas mesmo, é um treinamento bem sistemático. Então, assim, as crianças circenses toda noite, depois do espetáculo, elas vão ensaiar, elas têm que ensaiar os números delas, os pais ficam ensaiando durante o dia, e é uma coisa bem puxada, né? Aquela coisa que naturalmente surge, né? Não vem do nada, vem de uma rotina, vem de um treinamento, vem de uma disciplina bem grande, inclusive dependendo do número e da dificuldade desse número. Mas com a gente, assim, eu e as minhas primas, né? Na época que eu era criança, era o meu pai, mais 3 irmãos, os donos que conduziam o circo, e o restante da família a gente separou, dividiu. Então ficou o meu avô com o meu pai e os meus tios em um circo, e meu tio-avô, o irmão dele, com os primos e tios em outros circos. Que hoje em dia, né, é o que nós temos no Brasil, o Circo Stankovic dos meus primos, que ficam mais no Sudeste, e o nosso. Mas é uma família só, é uma família única. Eram irmãos e que se separaram. Então, assim, no nosso circo, eu com os meus primos, a gente não tinha essa rotina de ensaiar um número para ser um artista, né? Eu ficava ali me divertindo como criança, então eu gostava de, às vezes, entrar em algum número. Quando tinha uma matinê, eu ficava sentada lá na frente, no camarote, lá nas cadeiras, e esperando o palhaço me chamar para eu ir dançar. E eu ensaiava, às vezes, mas eu não ensaiava nada sistemático para eu ser artista, né? Para eu ter aquela profissão como artista. A gente estudava e a gente ensaiava mais como brincadeira. E eu não entrava nos espetáculos enquanto criança. Depois, quando eu me tornei adolescente, aí eu comecei a entrar em alguns espetáculos, mas aí também era mais por hobby, porque eu já ficava em Minas com a minha mãe estudando, e quando eu ia nas férias, claro, eu amava entrar no picadeiro e tal. E eu entrava com meu irmão, que era domador,
seguindo a profissão do meu pai no circo, né? Meu pai era domador e trapezista, meu irmão foi trapezista e mais domador e locutor também. Meu pai era o locutor do circo, tinha uma voz muito bonita e meu irmão teve, né? Herdou. Então meu irmão também, que era o locutor, o apresentador do espetáculo, e era domador. Ele trabalhava com elefante, com leões, com tigre. Eu, inclusive, mandei umas fotos para você, uma foto do meu irmão, né, no picadeiro com um tigre, tigre bengala que nós tivemos lá, que era muito mansinho, que eu tenho até uma foto com ele também num banho que a gente estava dando nos animais. E aí eu entrava com eles, né, eu queria entrar no espetáculo, aí eu entrava de partner, né. Eu tinha um tio que era o irmão mais novo do meu pai, que foi um dos grandes, foi um dos maiores equilibristas do Brasil. Ele corria, não era na corda bamba, ele corria na corda de aço, esticada, bem alto, com duas cruzetas bem altas, e o tio Wilson era referência no Brasil, todo mundo de circo conhecia ele. Então, tanto que ele era, o número dele era lindo, que ele era o número de abertura do espetáculo. E aí ele era bem criterioso para entrar de partner dele, que era um dos números que mais chamava a atenção no circo. Claro, os animais sempre chamam muita atenção, né? Mas eu acho que os números humanos, eles mostram assim uma dedicação, uma habilidade, né? Que é muito lindo, é muito bonito de se ver. No meu tio tinha isso, ele corria no cabo de aço, ele andava de bicicleta em cima do cabo de aço esticado, que todo mundo diz que a corda bamba é mais fácil, inclusive, para o equilíbrio. A corda esticada de aço bem alta, só com uma sapatilha, e ele corria de um lado para o outro do picadeiro inteiro, e bem alta, só com uma sombrinha. Ele andava a bicicleta, um monociclo em cima desse cabo de aço, ele pulava, dava salto mortal, pulava mesa, cadeira, e corria. Então o número dele era muito lindo, aí a gente gostava, ficava disputando para entrar de partner dele quando ele deixava. Gostava também de entrar em cima do elefante. Eu mandei uma foto para você em cima da Jane, que foi o elefante que a minha vida quase inteira esteve no nosso circo. Daqui a pouco a gente vai ver essas fotos todas aí. Bom, essa parte persona a gente até demorou, porque é muito curioso, né? É uma vida que tenho certeza que o nosso telespectador não conhece, por exemplo, alguns detalhes, como estuda, como você falou. Então, essa parte tomou um pouco mais de tempo nosso pela especificidade da tua presença aqui, não é? Uma menina de circo, uma menina que viveu um mundo mágico que todas as crianças, digamos, gostariam talvez de viver, né? Essa magia do circo, que é muito mágico. Bom, aí você fala que foi para a filosofia. Por que a filosofia? Por que a menina de circo disse, olha, eu vou para filósofo, eu vou ser filósofa? Eu acredito que a filosofia ela está bem perto da arte, né? É uma arte buscar compreender o mundo, se tocar por isso, pelas questões existenciais. E isso sempre me tocou desde muito nova. Eu sempre gostei muito de ler. Como eu te falei, eu comecei a ler com 4 anos de idade e lia de tudo. E eu, adolescente ainda, eu lia muito um filósofo que eu nem sabia que ele era um filósofo, muito menos quem era. E eu fui descobrir isso na minha graduação, mas eu lia muito Nietzsche, né? E eu adorava aquela leitura, eu ficava encantada. E isso me tocou muito. Eu acredito que a vida que eu tive no circo, essa vida de um mundo com os seus valores, com as suas regras, dentro de outro mundo, né, que é esse mundo, a sociedade que a gente vive, me fez ter uma sensibilidade para outras coisas, então a filosofia se encaixava muito bem nisso. Eu ficava estudando desde muito nova, achando que eu queria fazer a tal eu quero cuidar de pessoas, então eu quero ser médica. E eu ficava, né, falando que eu queria e eu me dava muito bem nas matérias e tal, mas aí quando eu fui fazer o vestibular, eu disse, não é bem isso que eu quero. Eu cheguei, inclusive, a fazer direito lá na UFOP e me desencantei quando eu comecei a ter uma disciplina de filosofia no curso de direito. O professor me capturou, né? Eu fiquei apaixonada. Ele disse, é isso aqui, é nesse lugar que eu quero estar.
estudando a filosofia, buscando um sentido para as coisas, um sentido para o mundo, um sentido para o ser humano. E essa minha entrada aí nesse mundo de questionamentos que eu sempre tive. E eu acredito que isso é muito da minha base, né, da minha origem. Vindo do circo, a gente sempre teve que enfrentar muitos dilemas. E o mais árduo deles é o preconceito de uma sociedade que a gente estava inserido dentro dela, mas sem estar, sem pertencer, sem se sentir pertencente. É como se a gente fosse de um outro mundo, né? E na maioria das vezes, com julgamentos às vezes bem distorcidos, que não condizem com a realidade de um artista circense, de quem vive dentro do circo. A gente tem ali regras e valores bem rígidos, inclusive, né? Uma criação bem rígida. E, na verdade, o que está no imaginário social não é bem isso. Então, eu, muito nova, tive que lidar com um certo preconceito meio inconsciente ali no espaço que eu comecei a frequentar, que não era o circo. E, para você ter uma ideia, quando eu comecei a frequentar a escola, né, regular, em Minas, eu ficava com vergonha de dizer que eu era de circo. As crianças me perguntavam, mas cadê o seu pai? Que ele está sempre viajando e tal. Ele ia mensalmente, a gente ia na escola, mas estava sempre viajando. E eu dizia que ele trabalhava com transportes, para não dizer que eu era de circo. Porque eu queria ser aceita naquele espaço. Eu não queria ser a diferente. Eu não queria ser rotulada. Eu não queria ser estigmatizada. E ao me apropriar do que significa, do que representa, não só para mim, como para muitas pessoas, o que é a arte circense, eu comecei a desenvolver um orgulho imenso da minha história, da minha vida, da minha família, de me apropriar disso com muito orgulho. Então, assim, eu sou circense com muito orgulho e, assim, que privilégio. E é um privilégio poder ter nascido nesse meio e fazer parte desse mundo. Foi um privilégio para mim. Eu talvez não tenha me lembrado, não sei se você disse, só para a gente encerrar a gente quer encerrar o tema circo, mas é como diz você, ele permeia todo o seu trabalho futuro, né? Porque ele, de certa forma, é uma base para o que você vai pensando em fazer depois. Então, ele dá essa substância. Mas, só para a gente ter uma referência, de onde era o seu pai, de onde era a família Stankovic? Do mundo, assim como todos os circenses. Mas são assim, não, judeus. Deixa eu te explicar, né? Era do mundo realmente. Eu tinha tios. Eu tinha uma tia que era francesa, nasceu na França. Eu tinha um tio que nasceu na Romênia. A minha avó era argentina, falava em castelhano com a gente. Os pais dela eram italianos. Meu pai já nasceu no Brasil, no Rio Grande do Sul. E eu e os meus irmãos, cada um nasceu no estado. Então, realmente era do mundo. Era ali da Europa, né? Eles vieram da Europa, mas cada um era de um país. Mas eram judeus, a família tinha descendência judia, porque normalmente os judeus têm isso também. Não que eu me lembre. Judia não, mas ali mais da Europa Oriental, da Iugoslávia, da Romênia, da França, da Itália. Cada um era de um país. Então a gente sempre viveu com uma diversidade, uma riqueza cultural muito grande. Eu tinha uma tia que era irmã do meu avô, que era tia Antonieta. Ela tinha nascido na França. O tio Salau tinha nascido na Romênia. Ele nasceu na Romênia. Eu convivi a minha infância inteira com ele. Já o meu avô, eu tinha tios que... A minha avó era argentina, mas os pais dela eram italianos. Então tinha família do sobrenome italiano, o nome dela. Então cada um era de um país, né? Assim, especificamente... Judeus, não. Mas da Europa, ali, dessa região da Europa. Mas, então, era uma família internacionalista, né? Como eu acho que, então, as famílias de circo acabam tendo esse espírito mais internacional, né? De todas as culturas, né? Conviver com todas as culturas, com a diversidade da cultura. Você sabe a gente quer deixar o circo, mas o circo não está querendo deixar a gente nessa entrevista. Não. Eu disse isso já uma vez. Eu saí do circo, mas o circo não saiu de mim. É verdade. Bom,
Mas vamos dar um pulo aí, vamos dar um pulo. Terminou, fez filosofia até o fim, e profissionalmente, como é que você começou a se inserir profissionalmente no mercado, como filósofa, como professora de filosofia? Quando é que veio depois a psicologia? Vamos ver agora como você se coloca no mercado, e também um pouco quando você vem para Alagoas, quando você decide e escolhe ser alagoana, digamos assim, está, né, a menina de circo que virou alagoana, não é mais do mundo agora é de Alagoas, né? A nossa Patrícia Stankovic. Então não tinha um lugar definido, então escolher, é bom, é bonito isso, esse símbolo, né? Uma família que perambula, mas que você, um deles, escolhe, não, eu vou ficar aqui agora, eu vou aportar aqui, né? Como é que foi esses processos? Como é que foram esses processos na tua vida? Então, eu não cheguei a trabalhar com a filosofia, porque eu me formei bem nova, bem jovem, com 20 e poucos anos. Assim que eu me formei, recapitulando um pouco, antes de me formar, antes de entrar na universidade, como eu te falei, eu sou a irmã mais nova dos meus irmãos, e o nosso circo já esteve em Alagoas, já esteve aqui em Maceió por umas 2 vezes. E armou ali até na praia da Avenida, no espaço ali onde tinha específico para circos. A gente veio com uma companhia bem grande, inclusive ainda tinha os animais todos, elefante, leão, tigre, urso, cavalos. Tinha Globo da Morte com 5 globistas dentro e trapezistas. Então, assim, era uma companhia bem grande e fazia muito sucesso. E aí eu era pequena ainda, assim, eu era bem criança, tinha uns 9, 10 anos, e aí meu pai estava aqui ainda, veio com a gente nas 2 vezes. Na segunda vez que veio, meu pai já estava já doente, ficando doente, né? E foi muito rápida a doença dele, ele adoeceu e morreu muito rápido, em questão de meses. E aí a minha irmã mais velha estava no circo, a gente estava no circo, e ela conheceu um alagoano. E aí, quando o circo foi embora, eles começaram a namorar, e aí, pouco tempo depois, meu pai faleceu. E aí, meu irmão foi conduzir, tomar conta do circo, e essa minha irmã mais velha, ela que, inclusive, quando eu nasci, que escolheu meu nome, ela é muito ligada a mim, muito, muito ligada, muito apegada no circo, assim, eu, na minha infância inteira, ela muito comigo, ela escolheu meu nome quando eu nasci e tal. E aí ela veio morar em Alagoas, casou com uma alagoana e veio morar aqui em Alagoas. E eu era só uma criança de 11 anos de idade nessa época. E aí ela queria que eu ficasse um ano aqui com ela. Como? Como uma boa circense. Então eu ficava aqui, ficava lá. Ficava aqui, ficava lá. Então minha mãe deixou eu ficar aqui no primeiro ano com ela. Aí no ano seguinte eu volto para Minas, fico com a minha mãe lá, meus irmãos. E sempre no circo nas férias. No ano seguinte volto para Alagoas. Aí eu era uma criança. E aí ficava nesse ritmo. E quando eu fiz meus 15 anos de idade, aí eu tive meu primeiro namorado e foi com um alagoano aqui. E aí nós namoramos e logo em seguida eu voltei para Minas. E aí eu não fui embora sem me despedir. Como o circo desarma a lona e vai embora, encerra o espetáculo e não dá nem notícia nem sinal. E aí foi assim que aconteceu. Eu voltei para Minas e a gente perdeu o contato. E aí eu fui fazer universidade, minha irmã mudou de Alagoas, e aí eu perdi o contato com as Alagoas. E fui fazer minha universidade. Quando eu estava quase me formando, eu me reencontro com esse ex-namorado, e aí Alagoas me escolheu. Eu aceitei, né? Eu fui meio que escolhida, mas ao mesmo tempo eu escolhi também, sabe? E aí foi assim, aí quando eu terminei a universidade, eu já me casei e vim morar em Alagoas. Então, eu não tive tempo de trabalhar com a filosofia, eu estava com os projetos, eu estava com o meu mestrado pronto, escrito para ir para Paris, fazer um mestrado lá em estética, né, na área de filosofia. Novamente a arte aí, eu queria fazer um mestrado em estética. E aí eu tive que cancelar, né, abortar inicialmente o mestrado.
e vim para Alagoas. Aí aqui em Alagoas eu já engravidei da minha primeira filha, me casei e fiquei. E aqui não tinha, como não tem até hoje nada em filosofia. Então eu tive que segurar para redescobrir alguma coisa que também fosse tão apaixonante para mim como foi a filosofia, o meu primeiro grande amor, né, acadêmico. E aí eu tive meu primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, quando eu estava bem nova, então eu não trabalhei, fui ser mãe. Fui me dedicar à maternidade há alguns anos e tive os meus filhos. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, poder me dedicar a eles, que eu também atendo crianças e eu sei a importância dessas figuras, né, parentais na estruturação da personalidade de um ser humano. E aí, quando o meu terceiro filho ainda era um bebezinho, eu disse, eu não aguento mais ficar fora da universidade, eu preciso voltar. E aí foi quando eu voltei para a psicologia, que aqui não tinha nada em filosofia. Cheguei a pensar em ir para Recife, fazer lá ou na Paraíba, mas as crianças muito pequenas, a minha família não é daqui, né? Eu sozinha aqui, largada, né? Larguei o circo e vim para cá, então me identifiquei com a psicologia, com os mesmos questionamentos, né? Que também brilhou os meus olhos aí em cuidar do ser humano. E aí eu entrei. Fiz inicialmente uma pós-graduação em psicologia. Antes de fazer graduação, eu fiz uma pós primeiro. Aí na pós eu decidi, não, eu quero clinicar. É nesse lugar que eu quero estar também profissionalmente. E aí foi assim. Aí eu fui fazer minha graduação para poder clinicar. Patrícia, agora a gente vai exibir uma sessão de fotos, né? E a gente vai falando um pouco sobre elas, até porque no teu trabalho profissional de hoje, né, a gente vai ilustrar um pouco com essas fotos também. Então, assim que elas aparecerem, a gente se detém um pouco mais para que o alagoano entenda um pouco qual é a tua área de trabalho e qual a importantíssima contribuição que você, alagoana de circo, né, dá ao nosso estado, né, com o teu trabalho. Mais uma mulher potente, valorosa, guerreira, né, trazendo aqui a sua experiência, o seu trabalho para acrescentar a nós alagoanos. Então, vou pedir ao nosso diretor Renê que comece a exibir as fotos aí para a gente ir. Olha, o que temos aí? O que temos aí? No picadeiro do circo, né? Após o espetáculo, que era o local do encontro, a gente se reunia lá, meu pai, meus tios, as crianças, ia conversar. Quem é o bigodão? Quem é o bigodudo aí? Esse aí é meu tio, que era muito parecido com o meu pai. Era o que fazia o equilibrismo? Não. Esse meu tio aí, ele era palhaço. Ele era grandão, né? Portão bigodudo. E ele era palhaço, o tio Pedro. Pedro Stankovic. Inclusive era o nome do meu bisavô. Você tá onde aí? Eu sou essa que tá ajoelhada, com o joelhinho no chão, do lado do Marquinho, do filho dele, meu primo. Com o cabelinho preso, com a franjinha e os cachinhos. Mais perto dele, né? Isso, agora aí já tá meu pai, ó. Meu pai tá no meio, que também era outro bigodudo, né? Os bigodes estavam em moda, né? Eles eram bigode, deixava imponente, né? A masculinidade aí, eles eram. Aí eu e meus primos abaixados, eu com o meu priminho no meu colo, assim, encostado, sentadinho na minha perna. A minha irmã, que era um ano mais velha que eu, essa minha irmã, inclusive, faleceu aqui em Alagoas, de acidente de carro, bem jovem. Nossa. E a minha tia, em pé, que também chegou a morar aqui em Alagoas um tempo, a tia Alice. Meu pai no meio de calça branca e camisa, e o meu tio do lado com um paletó, xadrez, chupeta. Aí a gente, no lado do circo, né? Meu pai, a minha irmã, aí em pé de short, que você vê, eu era pequena, uma criança, meus irmãos já eram adolescentes, eles são bem mais velhos que eu. E as minhas primas, aí com as minhas primas a gente era quase todas da mesma idade, tinha assim umas 4 ou 5. Então eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz com elas lá no circo.
a minha prima Baixada, a minha outra irmã. Aí o meu irmão, com o tigre bengala que nós tivemos no nosso circo, que era muito querido, ele era muito amado por todos, era o Pichot, o nome dele. E o meu irmão no espetáculo, trabalhando. Aí eu tava com o Pichot, dando um banho nele, num balneário em Goiás. O circo tava lá, chegou de mudança, enquanto armava, nós levamos os animais para esse balneário para eles se refrescarem, né? E ele tranquilo aí, hein? Tranquilão. Aí com a minha mãe, dando um banho na Sasha, um camelo que veio da Rússia, que meu irmão trouxe para cá, para o espetáculo. A gente estava aí dando um banho nela. E aí em cima da Jane, que era a minha grande paixão lá no circo, a Jane. É você eu aí? Nasci com esse... eu e o Zé, que era um rapaz que pintava. Que coisa. A gente estava nesse balneário, dando banho neles, aí eu subi em cima dela, porque eu adorava subir na Jane. Eu subia na Jane nos espetáculos, eu adorava. E ela, assim, o elefante, como popularmente fala, né? O elefante, tem uma memória de elefante. Realmente, o elefante ele tem uma memória impressionante e uma memória afetiva. Quando ele gosta de alguém, você pode passar anos sem ver. Se você chega perto, ele te reconhece pelo cheiro, pelo tato, pela voz. Da mesma forma, se ele não gosta de você, ele não deixa nem você se aproximar. Então, a Jane, ela me adorava. Eu era a única das minhas primas, de todo mundo que subia em cima da Jane, era eu, que ela permitia que eu subisse nela. De dia, no espetáculo. E tinha uma tia minha, que era a tia Lola, que ela foi criada junto com a Jane. A mãe dela, essa minha tia, que a gente chamava a Lola de tia, mas ela era minha prima, né? Que ela era bem mais velha. A mãe dela, que era a dona, assim, do elefante, né? Que era casada com o meu tio, irmão da minha avó. E ela não suportava a tia Lola. Ela passou mais de 60 anos com a Jane e a Jane nunca deixou ela chegar perto. Ela passava de longe da menina. A gente chama aquela tendazinha que os animais ficam de menegeria, né? Aí ela passava, a Jane pegava pedra, um pedaço de pau, que estivesse na frente, ela cortava com a tromba e jogava nela. Ela dava trombada nela para ela chegasse perto, ela desmaiou. E comigo aí, ela deixava eu subir em cima tranquilamente. Bom, aí já é sobre o meu trabalho aqui em Alagoas, o meu trabalho e um projeto que é a menina dos meus olhos, assim, um projeto que eu tenho muito carinho por ele e uma identificação muito pessoal, que é o projeto Mais Inclusão. E esse projeto ele é voltado às pessoas com deficiência. E aqui nessa foto eu, o Dudu do Cavaco, que é um grande músico com síndrome de Down, que é um músico mineiro, que tem 2 bandas, que toca 9 instrumentos e que é um músico maravilhoso. O irmão dele, que viaja o Brasil e o mundo palestrando com ele. E aí os eventos todos que eu já fiz com o meu projeto aqui em Alagoas, esse foi um deles. Foi um dos eventos que Como é o nome do projeto? Vamos retomar de novo, Mais Inclusão. O mais com o símbolo do mais. Né, o símbolo do sinal. Mas ele é um projeto desenvolvido pessoalmente ou tem uma ONG? Olha aí, tá aí, Mais Inclusão, é isso aí, né? Mais Inclusão. Não, eu não tenho uma ONG, nem um espaço físico. Esse meu projeto sou eu e eu. Eu e alguns amigos parceiros que fizeram a minha logomarca, que é o João da Fixa, né, design, que fez a minha logomarca, que faz os meus cartazes, que abraçou a causa, abraça o projeto. E eu inicialmente tive a formação de um projeto que não era com esse nome, que era o Mais Inclusão, Desafios e Conquistas, que eu inclusive fui dar entrevistas aí na TV Assembleia com essa minha parceira do projeto, que era mãe de uma paciente minha com síndrome de Down. O tratamento dela foi assim tão bem sucedido e que a gente resolveu montar esse projeto para que a gente pudesse trazer um avanço maior para Alagoas. Inclusive, assim, eu fico muito feliz em dizer que o nosso projeto foi assim, o que preconizou aqui no estado essa discussão e eventos e a formação de outros grupos, né, voltados à inclusão. Porque o que a gente tinha aqui em Alagoas era algumas instituições, como a PAI, a Pestalozzi e só.
Profissionais de consultório da minha área, poucos ou quase nenhum atendia. Na escola era muito difícil, apesar da gente já ter, não tinha ainda, quando eu montei o meu projeto, a gente não tinha a Lei Brasileira da Inclusão sancionada. Meu primeiro evento com o projeto foi em 2013. Nunca tinha havido aqui em Alagoas um simpósio sobre inclusão, e eu fiz o primeiro simpósio aqui em Alagoas. Nós trouxemos uma equipe multiprofissional do Rio Grande do Sul e uma de Sergipe, uma doutora em educação inclusiva, um fonoaudiólogo e uma educadora física. Nós fizemos palestras, falamos sobre casos clínicos, para profissionais da saúde e da educação. Em seguida, uma grande empresa aqui de Alagoas foi a nossa apoiadora e patrocinadora, já pediu um outro congresso, nós fizemos o segundo congresso aqui em Alagoas. Quem foi que fez? Quem foi? Quem foi a empresa? Tem que dar o nome à empresa. Foi a Braskem, na época foi a Braskem. Ótimo. Parabéns para a Braskem, uma coisa boa por Alagoas, olha aí, viva a Braskem! E nós tivemos apoio de outras pessoas também, políticos, que apoiou e abraçou nosso projeto e ofereceu patrocínio, instituições privadas, universidades, uma grande universidade privada que ofereceu auditório totalmente gratuito, ofereceu cartaz. Então, assim, a gente teve grandes parceiros aqui. E aí, esse meu projeto, inicialmente, ele dissolveu, e foi quando resolvi criar o Mais Inclusão. E aí, a partir daí, eu criei um quadro na rádio, né, que é esse quadro aí na CBN Maceió, que se transformou em podcast nas plataformas do Spotify e do Deezer. Então, todo mundo pode nos ouvir. Que horas? Tem hora determinada na rádio? Diz aí qual o horário que pode acessar. Na rádio tem. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu estou na CBN. E depois que o quadro vai ao ar, aí eles baixam o quadro para o podcast. Então, se você não consegue ouvir ao vivo, nós ultrapassamos as fronteiras, assim como o circo, né? Nós estamos no mundo também, porque todo mundo, em todos os lugares, tem, né, acesso ao Spotify hoje em dia. E a gente não ouve só música no Spotify, você ouve podcasts da área da saúde, da área da educação, da política, da economia. Então, o nosso podcast, o Mais Inclusão, está lá, onde eu tenho também convidados, onde eu falo sozinha sobre temáticas relativas à causa da inclusão, a diagnósticos, a tratamento, e aí eu vou diversificando a temática. Mas o nosso quadro ele vai ao ar toda quarta-feira às 10. Depois está aí no Spotify para quem quiser acompanhar. Você, no início, quando a gente começou a falar sobre essa parte profissional e do projeto Inclusão, você falou uma coisa que chamou muita atenção minha, até porque eu sofri muito com isso pessoalmente, digamos assim, é um drama pessoal também, essa coisa da inclusão, porque é o seguinte, eu tenho um filho disléxico, né? Então nós descobrimos a dislexia dele, ele tinha uns 12 anos, hoje ele está com 37, 38 anos já. Mas foi muito difícil aqui em Maceió você encontrar profissionais e você, sobretudo nas escolas, as escolas terem a compreensão do que estava acontecendo, né? Eu cheguei a ter experiências em escola que recusaram, nem poderiam, né, pela lei. Mas recusaram porque, e me disseram porque, e eu acabei concordando. Eles disseram, nós não temos profissionais capazes de cuidar. Então, se o senhor se ele ficar aqui, a gente vai ter como. A gente não está preparado para isso. Então, Patrícia, hoje, daí vem a minha pergunta. Ainda é um problema para a inclusão de pessoas que que sofrem, né, de alguma síndrome ou dislexia, que não é síndrome, mas o Down, outras, autismo. A autista, E isso, ainda existe essa falta de acolhimento nas escolas de uma forma geral. Eu falo das privadas e das públicas também. Qual é o quadro hoje, não é, que a gente tem, não é, no Brasil sobre essa questão?
Então, eu acredito que na época do seu filho não havia ainda um respaldo legal. Então, realmente, esse respaldo legal da proibição de uma escola negar, né, a matrícula de uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, com um transtorno, com uma síndrome ou com qualquer outro diagnóstico que demande, né, algumas atividades diferenciadas, recursos pedagógicos diferenciados, não havia ainda essa lei. A gente tem a lei hoje em dia, a partir de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, que inclusive uma alagoana, né, estava, né, como redatora nessa época lá, né, e sancionou, foi possível sancionar a lei, mas a gente caminha a passos muito lentos aqui em Alagoas. E essa semana mesmo eu estava numa cidade do interior dando uma palestra para mais de 300 professores da rede pública municipal e da educação regular e da educação especial, falando sobre a inclusão escolar, falando sobre algumas práticas, recursos, né, e sobre alguns casos clínicos, a gente discutindo, levando conhecimento e informação. A gente ainda anda, quando o meu projeto, a gente anda ainda muito devagar. Quando o meu projeto, nós criamos o primeiro projeto aqui em Alagoas, foi principalmente para tentar suprir essa lacuna, para tentar fazer com que os profissionais aqui, não só da saúde como da educação, fossem se capacitando e fossem se preparando para acolher essa quantidade de crianças e as famílias também, né, nos seus espaços, nos tratamentos e na escola. Porque a gente vê estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado assim que está anos-luz na nossa frente. Tanto que eu fui para lá fazer formação, fiquei, né, a primeira vez 15 dias lá, depois voltei, fiquei mais um tempo, para que eu pudesse me preparar, me capacitar e pudesse começar a estimular e oferecer também, trazer esse conhecimento para cá, para que a gente pudesse começar a levantar essa discussão, não só para as pessoas com deficiência e suas famílias, mas também para os profissionais, para os gestores, né, para os políticos, para as políticas públicas, que isso é extremamente importante. A gente ainda caminha muito devagar, mas hoje em dia eu já vejo que há uma disponibilidade, há um movimento assim querendo fazer, né? Ainda não estão preparados, mas querem fazer, já querem acolher, querem mudar essa realidade, querem incluir as crianças, principalmente nas escolas de ensino regular. Eu acredito que hoje em dia essa desculpa, né, que foi dada, ou esse argumento de que a gente não está preparado, ele não tem mais efeito nem validade. É preciso que se prepare, então. É preciso que esses professores tenham toda a formação necessária, tenham os recursos pedagógicos necessários, tenham as salas de AE, que é a sala de atendimento educacional especializado, para que a escola dê conta dessa demanda e possa realmente fazer o papel que é de educar a todos, principalmente as escolas públicas. Agora sim, é importante frisar que eu atendo crianças e pessoas, jovens e adultos com deficiência, mas esse não é o meu público único, né? Eu atendo porque essa é uma grande paixão. Eu gosto muito de atender, eu sou apaixonada pelo meu projeto. Mas as pessoas até me perguntam, mas você atende só pessoas com deficiência? Já te interrompendo, já que tu estás falando que atende, como faz para entrar em contato com você? Mídias sociais para buscar esse atendimento, porque isso é uma informação muito importante. Às vezes tem pais, como eu fiquei na época, como a minha mulher ficou na época, nós ficamos atônitos e perdidos, né, sem saber o que fazer. E agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Nós soubemos isso através de uma entrevista do Jô, que apareceu lá, nem se falava nisso, apareceu um representante da Associação de Dislexia. Quando ele deu os sintomas, nós fomos descobrindo o filho da gente. Ele disse, eita, é isso que ele tem. Mas para isso nós tivemos que ir a São Paulo por um diagnóstico mais cabal. Então é importante saber que hoje nós temos profissionais capazes. Então, o que é que faz? Te procura a partir das redes sociais, Patrícia Stankovic, pronto, não é isso aí? Isso. Nas redes sociais está lá.
Tem link lá no meu Instagram para entrar em contato direto comigo. Hoje em dia as pessoas estão me achando até pelo Google Maps. Eu já tive vários pacientes nesses últimos meses que me encontraram pelo Google Maps, pelos GPS. Porque a gente consegue ter essas ferramentas, né? A partir do momento que você cadastra lá seu consultório, seu nome, então as pessoas vão pela localização e conseguem encontrar o profissional. E em breve eu vou estar que é um projeto de anos, um grande sonho que eu tenho e eu vou inaugurar em breve, que é uma clínica multiprofissional, né? Assim, eu tenho uma paixão por essa área, como psicanalista, mas também atender crianças e pessoas com deficiência, mas pessoas em sofrimento, né, psíquico, que hoje em dia há uma demanda muito urgente e necessária. A gente vê as pessoas numa era de medicalização, querendo tratar de questões subjetivas aonde o remédio não alcança. Então, como psicanalista, eu vejo, né, o quanto as pessoas sofrem cada vez mais e é preciso que a gente, né, escute o que é esse sofrimento na nossa atualidade, né, e tente oferecer recursos para ajudar. A gente tem um tempinho, eu não queria desperdiçar algumas fotos de família. Vamos rapidamente aí, Renê, rolar as fotos para a gente depois se despedir aí. Ainda é do projeto, que a gente já falou bastante, né? Vamos aqui. Aí são meus filhos, meu marido, no aniversário meu ano passado, onde eu estava com muitos amigos. Mas vamos dizer, meus filhos é muito amplo, e meu marido, vamos dizer o nome deles, senão quando eles forem ver a matéria vão ficar com raiva. Todo triste. Todo triste. Então ali... Meu marido, que é um alagoano da Gema, ele é o responsável por estar aqui na Lagoa. Como é o nome dele? Nailton Felizardo. Ali pertinho dele. Ao lado dele, de vestido rosa, está a Júlia, que está em Recife fazendo curso de medicina na faculdade. Do meu lado, de vestido azul, está a Laura, que também em medicina, junto com a Júlia, faz a faculdade de medicina em Recife. E do lado da Laura, o Hugo, que é o meu mais novo, o meu caçula, que está terminando o 3º ano. Muito bem. Vamos mais. As meninas, Laura, as mulheres da família. As mulheres da família. E olha, Laura, ela nasceu no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Olha, e ela é uma mulher que ela privilegia tanto e valoriza ser mulher. Ela diz que quando ela se formar, ela quer montar um espaço de trabalho só para mulheres. Só vai trabalhar a mulher no espaço Muito dela. Bem. Muito bem, Laura. Vamos embora. É isso mesmo. Sou totalmente a favor. Vamos lá, Renê, tem mais alguma coisa aí? Aqui você atendendo, né? Não, na verdade eu estou trabalhando, preparando os slides para um congresso de psicossomática organizado pela escuta! Já está chegando ao final do programa e a gente ia deixar de falar. Você é escritora, poeta, fala um pouco disso. A gente viu aí você com um livro. Esse livro é teu? Volta um pouco, Renê. Não. Cadê aquele livro? Não, esse livro é um livro de psicanálise. É um livro de... Eu ia te mandar uma foto com o meu livro e eu acabei não achando no meu aparelho. Mas eu, a partir de 2020, um pouco antes de iniciar a pandemia, eu tive o privilégio de lançar. Aí sim, aí é um livro que foi o primeiro livro que eu me senti autorizada a finalmente enviar os meus poemas para serem publicados. Esse livro aí foi uma coletânea de poetas nacionais contemporâneos, poetas brasileiros contemporâneos, pelo Chiado Books, aí eu e meu marido, Nailton, né, lá no lançamento em São Paulo, na Livraria Cultura. E aí, a partir disso, eu comecei a ter outros poemas em outras coletâneas, até que o CEO da Chiado Books me mandou um convite pessoalmente, me chamando para lançar um livro autoral meu. E que ele está saindo agora, e que a gente pode falar sobre ele quando ele for lançado daqui a uns meses ou 2 meses, ele está pronto. Claro. Mas eu já te peço o seguinte, o meu apelido é Paulo Poeta. Eu nunca escrevo poesias, só escrevi umas 5 ou 6. Mas eu digo muito poesia, eu falo muito poesia. No meu outro programa, o Alagoas Arte e Cultura, sempre eu abro
dizendo um texto, uma poesia de alagoano ou não. Então, vou te pedir que mande algumas aqui para o meu WhatsApp, para no próximo Alagoas Arte e Cultura a gente já colocar um poema seu, já abrir com um poema seu. Pode ser? Pode, claro. Vai ser um prazer. Patrícia, a gente chegou ao fim do nosso programa. Eu queria me despedir de você e deixar o espaço para você fazer as suas despedidas. Foi muito bom esse papo, te conhecer. O alagoano viu, né? Mais uma vez, a gente tem feito um programa, uma série de programas com mulheres, não à toa. Não é à toa isso, não é. A gente há 3 semanas que faz programa com mulheres valorosas aqui, vamos continuar fazendo por algum tempo ainda, porque a mulher tem sido vítima de todo tipo de ataque ultimamente, né? De todo tipo de misoginia, de violência, de diminuição da sua capacidade intelectual e de produção. Né? E a gente vê, né, que não é assim, que as mulheres estão sim e têm competência intelectual, né, para assumir postos, para comandar, inclusive, o mundo. Está em pé de igualdade, literalmente em pé de igualdade com os homens, literalmente em pé de igualdade. Então a gente tem feito essas matérias, essas entrevistas com mulheres, um pouco também como um desagravo de tudo isso que as mulheres vêm sofrendo ultimamente. Bom, eu deixo aí para você se despedir. Foi um prazer novamente estar aqui nesse programa, dessa vez com você. Falar que eu não nasci aqui em Alagoas, mas eu me sinto parte daqui. Eu tenho raízes aqui, né? Meus filhos são alagoanos e eu amo essa terra. Eu ouvi um dia um professor aqui da UFO falando: não sou alagoano, eu sou alagoando. Eu cheguei e fui ficando. Então é mais ou menos assim. Eu me sinto assim também. Aqui eu me sinto em casa. E dizer que, assim, como mulher, como uma mulher de família circense, né, que tem origens assim duplamente, eu acho que eu tenho duplamente um peso, um fardo, né, para sofrer preconceito, sofrer discriminação, retaliações. Então, eu acredito que o meu projeto, a minha prática clínica, o meu olhar para o ser humano é muito aquilo que representa, né, o nome do meu projeto, é o Mais Inclusão. É o respeito à diferença, é a diversidade, seja homem, seja mulher, ou seja qualquer outra orientação sexual, a respeito ao ser humano. Que a gente seja o que a gente quer, o que a gente consegue ser nesse mundo, né? Com espaço e com respeito para todo mundo. Pois é isso aí, minha gente, não precisa falar mais nada. Não é? É isso aí, com essa mensagem maravilhosa da Patrícia. Eu vou deixando vocês aqui, ó, com um beijo no coração de todos e pedindo que vocês assistam às nossas reexibições e também vão lá no site, tanto da TV Assembleia como no site do Alagoas Arte e Cultura, onde essa entrevista também fica disponibilizada. Até uma outra oportunidade. Um beijo!